Vamos falar da agenda dos candidatos a prefeito de Teresina nesse começo de eleições 2024. Os candidatos estão aí indo às ruas, fazendo suas reuniões, agora autorizados pelo período de campanha. Dia 30 de agosto começa a propaganda no rádio e na televisão. E muitos deles estão, inclusive, gravando essas propagandas para o início da campanha eletrônica. Vou falar primeiro de Tony Kerley, candidato a prefeito pelo Novo. Ele visitou o Sindicato dos Médicos nesta terça-feira. Você está vendo aí as imagens, foi o Bartolomeu Almeida quem acompanhou essa agenda. Hoje ele participou com um encontro, então, com a categoria de saúde, Bartolomeu. É verdade, então. O Tony Kerley, nós estivemos lá, inclusive, lá no Sindicato dos Médicos. Ele está aí, então, acompanhado dos advogados do sindicato, também acompanhado da assessoria, levando as propostas dele, caso seja eleito prefeito de Teresina. E uma das propostas do Tony Kerley, Joelson, é exatamente revisar os contratos da Fundação Municipal de Saúde. Ele falou lá para a nossa equipe de que pretende revisar os contratos da Fundação Municipal de Saúde, assim como ampliar o Hospital de Urgência de Teresina, que segundo ele a saúde é o principal problema de Teresina hoje, ampliar o HUT e dotar os hospitais de bairro de uma melhor estrutura para atender a população. Vamos acompanhar o que disse Tony Kerley na entrevista a Bartolomeu Almeida. Nós continuamos colocando nas nossas redes sociais as nossas propostas para saúde, educação, transporte público, segurança e demais áreas da cidade, porque esse é um dos grandes diferenciais da nossa candidatura, é uma candidatura propositiva, enquanto que outros candidatos transformaram a pré-campanha num balcão de negócios, a gente foi discutir como resolver de forma clara os problemas da cidade. Mas também agora avançamos para as reuniões, intensificamos as reuniões nos bairros, a gente está percorrendo a cidade de ponta a ponta, fazendo às vezes 3, 4 reuniões no mesmo dia. Intensificamos também a campanha de rua, então a gente já tem esse final de semana um adesivaço, a gente já vai percorrer algumas avenidas, algumas ruas da cidade. Agora, 2 dias atrás, a gente fez uma caminhada pelo bairro Satélite, por exemplo, fizemos também uma caminhada ali pelo Parque Sul. Então, esse corpo a corpo com o teresinense, para que eles possam nos conhecer, é o que tem intensificado, e principalmente a preparação para os debates, que depois do debate da TV Cidade Verde, nossa candidatura tomou outra proporção, muitos analistas políticos colocaram como a gente vencendo o debate, as discussões, as proposições de ideias. Aí Tony Kerley teve essa agenda hoje de manhã, ele que está alternando os compromissos de campanha com as aulas, né? Ele é professor. Verdade, ele é professor, né? É doutor também em administração, e ele continua dando aula no chamado matutino, né? De uma faculdade aqui de Teresina. Ele dá aula, diz que acorda 4 horas da manhã, dá aula dele até por volta de 8 horas, aí depois que ele segue para a agenda. Ele, como ele falou aí, na fala dele, aí do Tony Kerley, que está aproveitando os debates, como aqui da TV Cidade Verde, ele disse inclusive que já concedeu autógrafo, né? Está sendo bastante conhecido na capital por conta desse debate, e também as redes sociais. E está apostando ainda no palanque eletrônico, ou seja, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que vai começar agora dia 30, apesar de ter um tempo curto, aí no máximo 1 minuto, né? Isso por conta da proporção de deputados e senadores que o Novo tem no Congresso Nacional, mas ele disse que vai aproveitar bem para ficar conhecido do eleitorado teresinense e levar as propostas dele para a população aqui da capital. Aí, um dos esforços, né, de alguns candidatos é justamente se tornar conhecido, Lívia. Porque ele nunca disputou, é a primeira vez que ele disputa. Exatamente. E ele está utilizando muito bem, Bartolomeu, as redes sociais para fazer essa disseminação também. Esse fato que você falou, das 4 horas da manhã, ele coloca lá nos stories dele do Instagram que acorda 4 horas da manhã para ir dar essas aulas. Então, assim, ele utiliza essa plataforma muito bem também, que de certa forma, querendo ou não, é gratuita também, né, para fazer essa disseminação. Outro candidato que teve agenda hoje de manhã, a maior parte não teve agenda interna, mas Teocírio Alencar, do Mobiliza, aproveitou a manhã para fazer gravações para a propaganda eleitoral, para as redes sociais e também fazer panfletagem. O trabalho dele começou, aliás, em frente ao Hospital de Urgência de Teresina, Bartolomeu. É verdade, nós acompanhamos também a agenda do jornalista Teocírio Alencar, só lembrando que o Teocírio é do Mobiliza, né, o antigo PMN, e o partido não tem espaço na propaganda eleitoral gratuita. Como não tem representante no Congresso, ele não tem espaço. Então, como é que ele vai aproveitar? As redes sociais, né? As redes sociais têm sido realmente o grande caminho aí para que os candidatos, né, possam chegar próximo dos eleitores. Por conta disso, ele estava gravando ali para as redes sociais, para o grupo de WhatsApp, forma de chegar mais diretamente e mais rapidamente ao eleitor, Joelson. Teocírio Alencar conversou com o Bartolomeu e falou a respeito do motivo da panfletagem no HUT e suas proposições a serem feitas no local.
A agenda é mostrar a necessidade para o teresinense que nós só temos um hospital de atendimento de urgência numa metrópole. Isso não pode acontecer. Qual é a nossa ideia? É a construção de uma UPA que falta, a UPA da Zona Norte, e aproveitar a estrutura da UPA do Renascença, na Zona Sudeste, da UPA do Promorá, da Zona Sul, e da UPA do Satélite, na Zona Leste da capital. Para quê? Para salvar vidas. Não dá tempo, com a falta de mobilidade em nossa cidade, o teresinense que precisa de um pronto atendimento desse de urgência, por exemplo, que mora na Santa Maria da Codipe. Como é que ele chega aqui? Termina perdendo a vida no caminho. E nós vamos aproveitar a estrutura dessas UPAs para construir em Teresina, através dessas unidades de saúde, mais 4 atendimentos de urgência na capital. E nós vamos, Bartolomeu, deixar aqui, olha, o HUT para atender mais de 900 municípios de cidades brasileiras que procuram Teresina. Vem tudo para cá, atender os 223 municípios fora Teresina aqui. Nós vamos deixar o HUT como sendo um hospital de referência no atendimento, mas nós queremos aparelhar essas UPAs para transformá-las em minis HUTs, para aumentar inclusive o número de UTIs, para atendimento de urgência e emergência na capital do estado. Ciro Alencar do Mobiliza, fazendo campanha. E aí, fazendo campanha, como disse o Bartô, Lívia, com as ferramentas que possui, no caso, as redes sociais. E também com a própria comunicação em si, né? Jornalista aqui de Teresina, então ele já faz essa atuação também de conceder entrevistas aos meios de comunicação e fazer com que ele alcance o máximo de pessoas, porque por mais que seja um partido pequeno, ainda assim, com essa proposição de 9 candidatos, aumenta-se a expectativa de ver mais de um lado, né? Além da polarização, que é o discurso que muitos têm utilizando, inclusive o próprio Tony Kerley e o Ciro Alencar. Bom, vamos falar rapidamente da agenda dos outros candidatos que não tiveram agenda externa. Doutor Pessoa, candidato a prefeito, candidato à reeleição e atual prefeito de Teresina, à tarde que vai ter a agenda com a caminhada lá na Zona Sudeste, lá no bairro Dirceu. E às 7 da noite tem reunião na Zona Sudeste, lá no Parque Progresso. E às 8 horas também na Zona Sudeste, no bairro Cumprida, vai ficar fazendo agenda hoje na região do Grande Dirceu. O outro candidato, Fábio Novo, teve a agenda interna. O candidato Silvio Mendes, do União Brasil, participa de reunião de lideranças às 4 horas da tarde, uma agenda mais de reuniões. E temos também a agenda de Tony Kerley, ele que vai para um encontro com lideranças no bairro Água Mineral, na zona norte da capital, às 5h30 da tarde. Geraldo Carvalho, às 5 horas, tem panfletagem, às 17 horas, né? E às 15 horas tem a panfletagem também de Santiago Belisário, da UP. Ele vai estar lá no terminal da Praça da Bandeira, com contato com os eleitores. Lourdes Melo participa de entrevista em Portal às 3 horas da tarde, a candidata do PCO, Lourdes Melo. Ciro Alencar, à tarde, você viu a agenda dele da manhã, e à tarde ele não tem agenda hoje, no dia 20 de agosto, mesmo com Francinaldo Leão do PSOL, que está sem agenda para esta tarde. São os candidatos aí a prefeito de Teresina, e você acompanha tudo a respeito dessas agendas aqui no Jornal do Piauí e, claro, no jornalismo da Cidade Verde. Muita gente, Lívia, aproveitando a panfletagem também, no caso do PSTU, da UP, para tentar se aproximar do eleitor. A presença é uma frase muito importante que eu ouvi de um candidato, foi o seguinte: eleição é sentimento. Então, por mais que as redes sociais, o próprio debate, a televisão, o jornalismo ali escrito, ele tenha o alcance para o eleitor, aquele tete-a-tete, apertar a mão, abraçar, entregar um panfleto que seja com alguma proposta de governo, faz com que o eleitor compreenda que existe ali sim uma conexão, ainda que seja de ideias. Então, não é descartado isso em nenhum tipo de campanha, inclusive nessa de municipal. A diferença do panfletagem para distribuição eletrônica, Bartolô, é essa possibilidade do aperto de mão, né? É verdade, né? Fica mais próximo do eleitor e é uma cultura muito presente no processo eleitoral, principalmente pelos partidos pequenos. Você pode observar que os partidos pequenos, que às vezes eles ficam fora da propaganda eleitoral gratuita, eles acabam se servindo, né, desse tipo de comunicação. Eu cito como
por exemplo, a própria candidata Lourdes Mello, ela tem a cultura de vender o jornal dela. Sim. Nós temos aí o próprio Geraldo Carvalho do PSTU também, tem o panfleto dele, o pessoal aí do UP também faz esse tipo de panfletagem. É algo muito interessante, porque às vezes quando você faz uma panfletagem ou na rua ou num cruzamento de uma avenida, normalmente a pessoa bota ali no carro, vai lendo dentro do próprio carro, ou seja, não é porque as redes sociais estão dominando, então, essa forma de fazer política atual, ou seja, a política digital, que a panfletagem, aquela propaganda física, deva ficar de lado. Só lembrando que esta cultura existe também no interior do Estado, agora é uma cultura um pouco inversa, ou seja, como? Normalmente, Joelson, a propaganda eleitoral no interior, ela funciona mais do que? É o carro de som, é o comício, normalmente era assim, mas agora o interior também aderiu às redes sociais, nós temos fortemente a propaganda eletrônica, através das redes sociais, através dos grupos de WhatsApp e através de outros meios de comunicação, de chegar no eleitor de forma digital, ou seja, está perdendo um pouco essa cultura somente daquele corpo a corpo, com os comícios, aqueles carros de som, o jingle também no interior são muito presentes. Legal demais. Tem essa inversão um pouco. Sigo com o relator, concordo. Interessante essa questão, né? Relembrar isso, Bartolomeu. Acompanhando. Pois é, tanto com o jornalismo quanto a experiência de criança também, né? Eu lembro dos comícios que tinha nos bairros. É verdade. Caminhões atravessando avenidas, assim, né? E dos grandes comícios, né? Normalmente no interior pega quem tem o maior caminhão, aí bota aquele caminhãozão ali, fica interditado a avenida, aí um bocado de bandeirolas, enfim, todo mundo se prepara, tem aquele momento dos grandes discursos. Realmente a política acaba mexendo com muita gente. Jorge, agora há pouco você me falou então da minha formação, eu esqueci do principal, que eu sou formado em jornalismo. Eu faço questão de falar isso porque é o seguinte, foi abolido o diploma de jornalismo para a obrigatoriedade, né? Mas ainda eu levo em consideração, gosto do jornalismo, sempre gostei, então fui para a faculdade e passei 5 anos fazendo o curso de jornalismo. Assim como você e a nossa colega Lívia também. Muito bom. Então são 3 jornalistas diplomados aqui. Estou terminando, mas você estará lá na minha formatura, vai dar certo. Já temos essa festa garantida, Bartolomeu. A agenda já anotada. E eu não vou dizer qual é a outra festa, porque eu vou me isentar desse comunicado. Já sei. Só amanhã, calma, Bartolomeu. Já entendi.